Bom, beleza, pessoal. Então, começando aqui a nossa reunião semanal de alocação, notícias e cenário, semana do dia 20 de outubro, começando, como sempre, falando de Brasil. Bom, acho que o destaque da semana passada se concentrou na limpa que o Executivo fez em cargos comissionados ali destinados a partidos do Centrão que não votaram contra a MP do IOF. Acho que isso é mais uma notícia que a gente vê o fortalecimento do Executivo, né? O PT estava meio tido como vencido, o Tarcísio era um nome praticamente dado como certo para a próxima eleição e muito provavelmente como próximo presidente, depois daquela sequência de fatos que a gente viu ali com pressão do Eduardo Bolsonaro e do Paulo Figueiredo nos Estados Unidos, primeiro a rodada de tarifa extra do Trump, depois os ataques a alguns ministros ali do STF, a popularidade da direita começou a cair, a popularidade do Lula começou a crescer, junto com um discurso ali de soberania e tudo mais, e também conseguiram emplacar um discurso do Congresso como inimigo do povo e só olhando para si, né? Aí tentaram passar ali a PEC da blindagem, que também pegou muito mal para a Câmara como um todo, né? Teve uma aprovação significativa, vazou foto, vídeo da extrema-direita rezando, agradecendo a Deus por ter sido aprovado, algo que só beneficia eles próprios, e aí isso chegou no Senado e nem foi posto em pauta para votação, né? Já mataram no ninho. Então, com isso, a gente começou a ver essa reviravolta, esse aumento da popularidade do Lula e do poder dele como um todo, e aí teve essa MP do IOF, que foi, né, não foi votada pelo Congresso, colocando aí a gente de novo numa trajetória ainda pior de relação à fiscal, e aí o Lula, de fato, cresceu e falou, bom, se vocês não estão com a gente, vocês estão contra a gente, começou a tirar vários cargos, e a gente teve 2 ministros que, contrariando o partido, se mantiveram na base, justamente para manter o cargo. Então, trouxe aí, primeiro, a agenda econômica está muito fraca essa semana, a gente tem reunião do Conselho Monetário Nacional na quinta-feira, que pode trazer aí alguma coisa em relação à fiscal, em relação a algum alinhamento, tanto da ministra Tebet e do ministro Haddad, junto com o Banco Central, né, com o Galípolo, e sexta-feira a gente tem o IPCA 15 de outubro. Aí tem várias notícias, né? Tá um pouco bagunçado aí. Primeiro, só corroborando o destaque da semana passada, né? Pente fino de Lula cortou ao menos 21 cargos do Centrão, diversos órgãos públicos ali de segundo escalão, tipo o IFAM, o Condevast. Aí também trouxe a gente está com a CPI do INSS correndo solto. O Frei Chico, irmão do Lula, é vice-presidente de uma das associações que mais teve histórico ali de desvio de dinheiro e etc. E isso também é interessante a gente ver esse jogo político, né? Porque a oposição fez muita questão de instaurar essa CPI, vinha dominando a CPI, e aí depois desses acontecimentos, né, dessa inversão aí na escala de poder que a gente tem visto para a próxima eleição, as coisas começaram a mudar um pouco. Então eles conseguiram blindar o irmão do Lula, ele não foi chamado para depor, ele está meio que tirado das investigações, com uma vitória de 19-11, mesmo sendo uma CPI aberta e lutada, né, a abertura tendo sido pleiteada pela oposição. Então, de fato, mostra aí uma inversão no Centrão, começando a olhar e tomando decisões mais pró-governo. Outros 2 investigados foram tirados da pauta. Um foi um assessor importante do Alcolumbre, né, atual presidente do Senado, que tem demonstrado apoio ao governo, então também tem aí uma jogada política de tirar o foco dele, já que poderia prejudicar o Alcolumbre, e também uma publicitária que chama Daniela, que recebeu 5 milhões do careca do INSS, e que tem vínculos com o governo da ex-presidente Dilma. Então, tiraram as pessoas ali
conseguiram, né, fazer essa retirada de pessoas que poderiam trazer alguma preocupação, algum vínculo, não só ao governo como à base, né, como o Alcolumbre no caso, e em contrapartida conseguiram colocar ali na lista de como é que eu posso dizer, não é entrevistados, né, mas de questionados ali dentro da CPI, um advogado que foi uma das primeiras pessoas que anunciou, né, que declarou esse escândalo do INSS. Então, mesmo assim, como é possível que ele tenha algum vínculo com o Bolsonaro, conseguiram enquadrar ele ali para ser questionado e etc. Aí trouxe, primeiro, também uma questão que a gente falou na última reunião sobre a aposentadoria do Barroso, né? Então, trazendo um pouco para o âmbito político, muito provavelmente o Messias, o atual AGU, né, o advogado-geral da União, deve ser o nomeado para o cargo do ministro da STF. Também tem uma discussão ali do Rodrigo Pacheco, ex-presidente do Senado, mas é certo que o Messias ele tem um apoio maior da ala evangélica, é um evangélico esclarecido. O Lula tem tentado fazer um aceno para esse eleitorado, e aí o Barroso, que sempre bateu muito nessa questão de aborto e etc., para não correr o risco de deixar esse voto na mão de um provável próximo ministro mais evangélico, um pouco mais ligado às questões religiosas, ele, antes de sair, o último ato dele foi votar para descriminalização do aborto e fez esse pronunciamento, né, que se os homens engravidassem, o aborto não seria um crime. E, paralelo a isso, no Senado está andando um projeto de lei que criminaliza, ou seja, proíbe o aborto legal, né, nos casos em que a lei ampara a partir de 21 semanas. Então, a gente vê também uma dicotomia. Aí trouxe algumas notícias falando um pouco falando mais sobre tarifa nos Estados Unidos, né? Então, primeiro essa notícia mostrando que em agosto as saídas, né, as remessas brasileiras bateram recordes, a gente nunca teve tanto carregamento saindo dos portos brasileiros nos 8 meses do primeiro mês desse ano, apesar das tarifas norte-americanas, mostrando ali que a exportação de carne bovina para a China subiu 38% em setembro, então também não temos tido impacto em relação às tarifas norte-americanas, e muito pelo contrário, a gente tem visto esse impacto nos Estados Unidos, e o Brasil e a Índia fizeram ali um acordo ainda informal de investimentos e parcerias econômicas que visam um aumento de 20 bilhões entre trocas, né, entre negócios entre os dois países até 2030. Então, mostrando de fato que, apesar da tarifação norte-americana, que foi algo que a gente teve muito receio, os produtos que foram muito tarifados são produtos de interesse global e a gente tem conseguido novos parceiros para essa oferta, né? Bom, aí trouxe aqui algumas notícias batendo mais um pouco em cima de fiscal, né, mas trazendo primeiro uma parte mais dessa discussão com os Estados Unidos, que a gente finalizou o slide passado falando. Então, o Trump diz que o governo dos Estados Unidos está trabalhando para reduzir o preço de carne. Uma das principais estratégias que os Estados Unidos visa é aumentar a importação vinda da Argentina, o que é interessante, porque boa parte da produção argentina é ligada a empresas nacionais, a empresas brasileiras, então, assim, vai tributar o Brasil, mas vai comprar carne de empresas brasileiras via Argentina, provavelmente, né? E mostrando, de fato, a carne tem subido muito nos Estados Unidos, a gente vê uma inflação persistente nos Estados Unidos, que está difícil de conseguir convergir para a meta e para baixo, e muito por conta dessas super tarifações que os Estados Unidos, enfim, iniciou contra vários países. Aí trouxe aqui também a questão das terras raras, né? Terras raras, a atuação da China dá chance para Trump reconquistar aliados para os Estados Unidos. A gente viu um pouco de aversão a risco no mercado por conta dessa questão. A China hoje processa a maior parte do processamento de terras raras acontece na China. Também é importante lembrar que a China tem a maior reserva de terras raras do mundo e ela explora muito pouco
as reservas dela, justamente, né, compra material para processar, então consome estoque dos outros países, enquanto mantém o dela ali praticamente intocado, justamente para, né, a tendência é que isso cada vez seja mais estratégico e cada vez tenha maior valor, então ela está mantendo ali o estoque dela esperando valorizar. E as terras raras hoje é o assunto da vez, tanto pela questão militar quanto a questão da transição energética, e é um investimento que demora para conseguir, né, tipo, em média um investimento de 10 anos para se iniciar processamento e etc. Curiosamente, aqui na região de Águas da Prata, Poços de Calda, Andradas, uma mineradora chamada Viridis, que é australiana, está com prospecção de argila iônica, está um bafafá aqui na região, justamente com receio de mineração de terras raras. Mas essa trucada que a China deu ali com o mundo, dizendo que pode controlar estoque, que pode aumentar tarifa e etc., permitiu aí uma dança das cadeiras também e uma aproximação maior dos Estados Unidos com outros países, né? E aí, também, indo nessa mesma linha, a Haddad cita conversa com Mauro Vieira, né, que foi ali o escolhido pelo Itamaraty para ter ali as tratativas com os Estados Unidos, e mostra confiança em negociações com os EUA. Acho que são várias coisas juntas, né? Tipo, de fato, o primeiro ponto é o Brasil, que tem a segunda maior reserva de terras raras no mundo, né? Então a gente vê todo esse cenário. Também a questão da inflação nos Estados Unidos. Os Estados Unidos também é um grande importador de suco de laranja brasileiro, por exemplo, e também um enfraquecimento da direita como um todo, né? Então, naturalmente, os Estados Unidos também está de olho nisso, está vendo que a direita perdeu força, que o Bolsonaro meio que deu uma caída, e que, em contrapartida, o atual presidente Lula tem crescido nas intenções, etc., então ele já está mudando um pouco o discurso, já, pô, não é bem assim e tal, então vamos ver como as coisas caminham, mas tem se demonstrado positivo para o país. Aí trouxe, falando um pouco em fiscal, né, isenção do IR deve adiar corte da Selic para abril de 2026 e não para a primeira reunião. Isso faz sentido, né, a partir do momento que boa parte da população, querendo ou não, vai ter mais recurso, né, vai deixar de pagar imposto, então vai ter mais recurso, e isso deve ser um estímulo para a economia e, consequentemente, um estímulo inflacionário, e deve adiar um pouco o corte da Selic. Aí trouxe mais algumas notícias, né? Congresso adia novamente votação do orçamento de 2026, a pedido do Planalto, justamente por conta da MP do IOF que não passou. Então, tem 50 bilhões aí que o governo precisa levantar de alguma maneira. Já tem sido a dinâmica já há alguns anos do Congresso ser sempre votado, às vezes, não aos 45 do segundo tempo, mas aos 55 do segundo tempo, como aconteceu esse ano, que o orçamento foi aprovado já em 2025. E ainda na linha do fiscal, o governo lança hoje programa com 40 bi de gasto com empréstimos para a reforma de casa. Então, mais uma coisa que fala tanto de fiscal e, consequentemente, de juro, né? O Banco Central subindo o juro para tentar conter a inflação, e o governo facilitando o crédito, facilitando o acesso ao crédito, injetando liquidez no mercado, e assim, e o ano eleitoral é 2026, né? Então tem muita coisa ainda de metralhadora de dinheiro para acontecer no ano que vem. E aí, por fim, Senado deve votar isenção do IR para quem ganha até 5 mil, agora no início de novembro, que condiz um pouco com esse pedido de adiamento aí, do Planalto, né, da votação do orçamento de 2026, que acho que ainda vão ficar nessa dança das cadeiras, tentando entender da onde que vão tirar esse recurso. Muito provavelmente vai ser, né, tem que levantar 50 que caiu da MP, talvez tenha que levantar 90, porque tem mais esses 40 bi de empréstimo para a reforma de casa, embora seja empréstimo, né, obviamente você não precisa levantar esses 40 bilhões, mas partindo de um princípio que vai ter alguma inadimplência e etc., é mais recurso que a gente pode contar como expansão fiscal. A inadimplência não para de crescer no Brasil, que é um pouco dessa contradição que a gente vê dos dados econômicos, né? Se fala muito, tipo, não, o desemprego está na mínima histórica, nunca teve uma diminuição tão grande de famílias em estado de vulnerabilidade, etc.,
mas mesmo com todas essas teóricas melhorias econômicas, o governo continua injetando muito dinheiro, Minha Casa Minha Vida, agora projeto para reforma, a inadimplência está nas alturas. Sempre bom também reforçar que uma das primeiras medidas desse governo foi o Revalida, que foi justamente para negociar a dívida, para abrir espaço para mais dívida, e mesmo assim a gente está vendo a inadimplência crescendo pesadamente. Eu acho que é um cenário crítico aí em relação ao nosso fiscal. A gente também começa a ver o mundo como um todo entrando, não numa recessão econômica, né, mas no início de uma recessão, numa desaceleração econômica. Então, acho que também é um momento para começar a olhar principalmente o fiscal, né? Se o mundo entrar em diminuição econômica e, consequentemente, cortar juros, a gente tem que ter condição de cortar juros junto e se beneficiar desse ciclo de expansão feito via bancos centrais, né? E não estar na ponta contrária do mundo inteiro começando a cortar juros e começando a fomentar aí um crescimento econômico e a gente ainda tendo que controlar a inflação subindo o juro e a gente perde esse ciclo de boom aí. Bom, hoje saiu o Boletim Focus, né, como toda segunda-feira, a gente teve mais uma queda aí na projeção do IPCA para esse ano, de 4,72 para 4,7, um aumento praticamente insignificante do PIB, de 2,16 para 2,17, manutenção do câmbio em 5,45 e Selic em 15. Para 2026, uma queda também pouquíssimo expressiva de IPCA de 4,28 para 4,27, mas já entrando pelo menos na banda da meta, né, que é com 3, 1,5 mais para cima, então até 4,5, manutenção do PIB em 1,8, manutenção do câmbio em 5,50, manutenção da Selic em 12,25, 2027 uma queda de 3,9 para 3,83 do IPCA, PIB uma queda de 1,83 para 1,82, manutenção em 5,51 no câmbio e 10,5 na Selic. Bom, em relação à internacional, acho que o destaque da semana passada se concentrou ainda nesse burburinho aí desse conflito entre o Trump e o Xi Jinping, que ainda estava acentuado e depois ao longo da semana isso foi diminuindo. A agenda econômica dos Estados Unidos é uma agenda econômica bem extensa. Na quarta-feira a gente tem tanto juros de hipoteca de 30 anos quanto pedido de refinanciamento de hipoteca, e a gente vai ter também vários dados do setor de petróleo. A gente tem visto a cotação do petróleo caindo, né? Tanto que agora, finalmente, depois de uma queda muito acentuada já do petróleo, a Petrobras anunciou uma redução aí de 14 centavos isso para as distribuidoras do preço da gasolina. Quinta-feira a gente tem pedidos iniciais e contínuos por seguro-desemprego, a gente tem índice de atividade nacional pelo Fed de Chicago, a gente teve na semana passada pelo Fed de Michigan, se eu não me engano. A gente tem índice de atividade industrial pelo Fed de Kansas e balanço patrimonial do Fed. Na sexta-feira, a gente tem dados bem importantes, tem licença de construção, de novas construções, aí sim, PCI, um dado importante de inflação para a gente acompanhar, PMI industrial composto e de serviços pelo S&P Global e expectativa de inflação e confiança do consumidor pelo Fed de Michigan. Na Europa, a gente tem produção do setor de construção civil hoje, terça-feira tem discurso da Lagarde, né, presidente do Banco Central Europeu, quinta-feira tem confiança do consumidor, os dados de outubro, e sexta-feira também tem PMI industrial composto e de serviços. E ontem, né, na madrugada de ontem para hoje, saíram vários dados importantes da China, todos ali ou em linha com a projeção, ou ligeiramente, né, um pouco melhor, um pouco pior. Então, a manutenção da taxa de juros de empréstimo em 3,5% e 3%, preços de imóveis uma queda de 2,2%, né, em relação ao anual de setembro a setembro, é de fato um setor que tem sido muito impactado na China, e a gente vê isso muito na cotação do minério de ferro. Investimentos em ativos fixos caiu 0,5% contra a projeção do 0,1%, aí PIB foi muito em linha do que com o que era esperado, né, então 4,8% contra uma projeção de 4,7%, produção industrial veio forte, um pouco acima da expectativa, vendas no varejo veio muito em linha, e taxa de desemprego também veio em linha, mostrando de fato a qualidade aí na gestão das políticas econômicas da China, apesar de toda a guerra comercial com os Estados Unidos e etc. Bom, trouxe aqui
algumas notícias globais, aqui mais em relação a conflito militar e etc. A gente falou na semana passada que, apesar do cessar-fogo de Israel e Gaza, não dava para confiar muito nisso, que isso poderia acabar em qualquer momento, e dito e feito. Então Israel bombardeou Gaza, acusando o Hamas de romper com o cessar-fogo, apesar de não ter prova, que é o que a gente fala também muito do Trump, né? Assim, tipo, se o Trump falar que o Maduro é o líder de uma facção criminosa e de narcotráfico, quais indícios ele precisa ter para provar isso, né? Ele fala e toma as atitudes, né? Aí trouxe uma boa notícia ali, né? Pelo menos o diretor do Conselho Econômico Nacional dos Estados Unidos acredita que o shutdown acaba essa semana. Então a gente começa a ver um provável alinhamento ali dentro do Congresso para aprovar o orçamento e etc. E disse que se isso se não conseguirem chegar a esse objetivo essa semana, medidas de contenção mais fortes terão que acontecer. Acho que isso é interessante, porque a gente fala muito de fiscal no Brasil e a gente vê os Estados Unidos também numa deterioração fiscal absurda, que a gente nunca viu. Apesar do último governo superavitário norte-americano tenha sido no governo do Bill Clinton, ali em 94, né, sempre foi uma expansão fiscal controlada, né, e desde Covid isso tem desandado, e todas essas políticas de incentivo à produção nacional dos Estados Unidos, a desvalorização do dólar e etc., tem sido via muita expansão fiscal também. Aí Trump acena a possibilidade de reduzir tarifas sobre a China, mas impõe algumas condições, né? E uma dessas condições é que os caras não entrem no jogo ali das terras raras, ou seja, a trucada ali da China funcionou. E aí, falando um pouco mais de América Latina, ao mesmo tempo que os Estados Unidos aumenta pesadamente o seu exército e a sua presença militar ali no Caribe, ali para fazer uma pressão sobre a Venezuela, também inicia ali alguma acusação contra a Colômbia e etc. Eu acho que isso é um movimento perigoso que a gente tem que olhar de perto, porque o Trump diz que faz todas essas questões por conta de narcotráfico, de narcoestados e etc., e a gente tem visto recentemente um descobrimento do tamanho e da proporção do PCC no Brasil, né? Então, o que ele está usando como argumento para aumentar a presença militar na Venezuela e agora na Colômbia também é algo que a gente tem visto crescer no Brasil. É importante lembrar que os Estados Unidos já atacou algumas embarcações venezuelanas ali no Mar do Caribe, dizendo que é o acesso de drogas que vem da Venezuela. Ao todo, 22 pessoas, né, 22 venezuelanos já foram a óbito nesses conflitos. Então, de fato, né, agora tem porta-aviões, tem caça, tem até armamento nuclear ali nas bases militares dos Estados Unidos próximos ao Caribe e à próxima Venezuela. Bom, nossos dados de inflação aqui, todos com a cotação de setembro.